Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Pastor Júnior, Somos Podcast, começando agora aqui mais um episódio. Primeiro, dizer para você da nossa alegria de estarmos juntos aqui, tentando estudar um pouco sobre esse assunto tão importante, tão relevante e tão atual. Qual seja, é o assunto sobre seitas, tá bom? Hoje eu quero trazer uma série, na verdade uma crítica que foi feita a uma série que está no Netflix. O nome da série é Rezar e Obedecer. E eu queria fazer a leitura dessa crítica, colocar alguns pontos para que a gente possa fazer uma reflexão. E estudando essa seita, tá? Estudando essa crítica a essa seita, a gente pode entender que os princípios que são basilares para a caracterização de uma seita, ela é base para que a gente possa enxergar as outras seitas, para que a gente possa verificar que realmente isso aqui está em tal seita, está em tal seita, está em tal seita. Então é um princípio, é uma base que está na maioria das seitas pseudo-cristãs, tá? Vamos verificar então. Eu trouxe aqui uma crítica, tá? Uma crítica aqui que eu queria fazer questão de mostrar para vocês aqui. Essa crítica que está aqui, ó. Crítica, rezar e obedecer, tá? Estados Unidos, 2002. Vamos lá, queridos. 2022, perdão. Vamos lá. Para quem já acompanha séries e filmes sobre seitas, Rezar e Obedecer apresenta poucas novidades em relação às técnicas de dominação empregadas pelo líder abusador. O que a série documental faz de novo é mergulhar na realidade do dia a dia da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, FLDS. Então, é uma crítica sobre um documentário sobre essa igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui eu já queria conversar com você. Veja, toda a igreja pseudo-cristã, né? Ela pode dizer assim: mas o nome da minha igreja, ela é cristã, então o fundamento é Cristo. Olha aqui. Igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Veja como é interessante. Vamos lá. E registrar as histórias de algumas vítimas dos abusos da organização. No geral, os 4 episódios deixam bem claro quão profundo é o domínio de Warren Jeffs, que é o profeta, tá? Sobre os membros da seita e quão longe foi em suas práticas abusivas. Tá aqui a imagem, tá aqui essa fotografia, tá? Esse que está no centro aqui é justamente o Warren, tá? O profeta, e aqui são as mulheres que ele casou, né? As mulheres que ele casou. Vamos lá, vamos seguir adiante. O caso da FLDS já havia sido mostrado rapidamente em uns episódios por dentro da mente de um criminoso, apresentando um cenário bem familiar, assim como Colônia Dignidade da Netflix, entre outros. Há uma perspectiva rural, tá? Em um local isolado, assim como outro documentário, The Way Down, na HBO Max, e The Wall, na HBO. Há um líder considerado um profeta.
Assim como em Colônia Dignidade, The Wall, há abusos sexuais justificados e encenados como rituais sagrados. Tá? Assim como The Way Down, há promessas de salvação para os obedientes e ameaças de condenação eterna para quem não fosse 100% fiel ao líder, com direito a testes de fidelidade. Então veja só, aqui são vários episódios, vários documentários na Netflix, na HBO, etc. O que eu estou querendo falar com vocês aqui, além de mostrar essa crítica? Eu quero mostrar o seguinte. Primeiro, o uso do nome de Cristo, né? Lá. Não significa absolutamente nada. Vamos ver. Depois, eu queria falar com vocês sobre até onde vai uma pessoa que tem a mente cativa por uma seita. É isso que eu queria falar. É isso que eu queria deixar bem claro para você. Que às vezes as pessoas que estão nessa seita são envolvidas de uma forma tão terrível, que elas não conseguem enxergar que estão efetivamente numa seita pseudo-cristã. Não conseguem. E elas praticam coisas inimagináveis que uma pessoa que está de fora não consegue nem entender por que aquilo aconteceu. Tal é o domínio da seita, tal é a lavagem cerebral que uma seita faz na pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bom, vamos seguir. Há também o templo grandioso, impotente, que chama a atenção mesmo quando visto de longe. Essa ideia de grandeza, né? Há uma exploração do trabalho dos fiéis, que assim como em outros casos, se torna uma das principais fontes de renda da igreja. Veja só, eu não sou contra o voluntariado, mas desde que todas as pessoas trabalhem indistintamente, né? Quando você tem as ovelhas trabalham e os pastores não trabalham, eu não sou a favor disso. Essa seita aqui se utilizava de trabalho infantil, inclusive para fazer construção. Ora, queridos, você conhece algum lugar assim? Mutirão para construir a igreja, para reformar a igreja, para limpar determinadas coisas. O voluntariado não é para assunto eclesiástico, é para construção e fazer império. Aí onde é que está o problema? Certo? E para completar, há o total controle sobre as informações dos seus seguidores podem consumir, evitando que entrem em contato com as mídias do mundo, colocando o profeta como a única fonte confiável de conhecimento. Está aqui. Esse isolamento social que ele faz das pessoas. Tá vendo? Você consegue notar, consegue perceber que esses princípios estão em todos os lugares? Você tá vendo? Controla a vida das pessoas, controla as mídias, o mundo, ou você não pode ver Facebook. Não, logo no início, era mais forte isso. Mas a própria igreja começou a pregar na rede social. Aí chegou por membro, assiste o nosso canal, assiste, ative o sininho de notificações, comente. Você viu isso aí já? Mas só o conteúdo dela. Ver mensagem de outra igreja, outra denominação, jamais. Você é apóstata. E aí coloca o profeta como a única fonte confiável de conhecimento. Meus irmãos, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi isso. Essas características também foram comuns em outros casos da vida real, como família Manson, ramo davidiano, templo do povo dos discípulos de Cristo,
que resultou no maior suicídio coletivo da história. Veja só. Junto com a história da FLDS, esses outros casos são abordados como o terceiro episódio de Por Dentro da Mente de um Criminoso. Eu vou assistir isso aqui. Um dos aspectos que mais impressiona a Rezar e Obedecer é o quão firme é a crença dos seguidores. O quão os seguidores passaram a crer na figura do profeta e das supostas revelações que ele tinha de Deus. A crença. O profeta conseguiu dominar a mente das pessoas. Veja como isso é grave, né? Vai prestando atenção, vai vendo aí, hein? Assim como no caso mostrado em Colônia Dignidade, as pessoas que já nasceram dentro da seita não tinham a menor chance de pensar diferente do que lhes for ensinado, pois simplesmente não tinham com o que comparar. Controle total da vida. Total. Aqui é pesado. Para a maioria deles, as ideias de que Jeffs é um profeta e de que eles são o povo escolhido, um povo escolhido, são inquestionáveis. Ninguém pode dizer que o líder da seita ele está errado, que ele não é um escolhido. É inquestionável isso. E aquilo que ele fala, e os dons que ele tem, é inquestionável. Você vai questionar a revelação? Você é louco? Foi justamente por isso que, em determinado momento, Jeffs expulsou qualquer membro que pudesse ter um pensamento independente, classificando como apóstata. Olha aí o que é apóstata. Quem discorda da revelação é apóstata. Quem discorda do líder é apóstata. Quem discorda do sistema é apóstata. Tá aqui. Tá aqui. Olha aí o templo. Vamos lá. O controle absoluto sobre a visão de mundo dos seguidores permitiu que ele levasse as práticas poligâmicas do grupo ao extremo, decidindo quem se casaria com quem e transferindo mulheres para outros maridos. Quem se casaria com quem? E transferir mulheres para outro marido. Veja, o que eu quero falar com vocês é como foi que Warren conseguiu entrar na cabeça das pessoas para permitir que isso pudesse acontecer. Decidindo quem se casaria com quem. Você já viu isso em algum lugar? Não, traga para cá para a gente consultar o Senhor. Olha, meu irmão. Transferir mulheres para outros maridos. Aqui é bem forte, né? Ainda mais chocante era a forma como ele forçava meninas menores de 16 anos a se casarem e a se submeterem sexualmente ao marido. Jeffs ia ainda mais longe, em um altar construído em seu grande templo, realizando práticas reveladas de forma chocante no último episódio de Rezar e Obedecer. A questão é como as pessoas permitiam que isso pudesse acontecer. E além do mais, na série, os pais achavam isso uma bênção, como foi algo revelado por Deus, algo extraordinário. Só tem aqui nessa obra. É isso aí, ó. De rezar e obedecer. Guardadas as devidas proporções, irmãos, essa é uma seita bem extremista. Mas você consegue ver os princípios em outro lugar? Conhece algum lugar que se assemelha em algumas coisas? Guardada as devidas proporções, esse controle, quem casa com quem, você pode acessar isso aqui não, se você não concorda com a gente, você é apóstata. Olha só. Bom, finalizando aqui, assim como nas outras séries documentais, vários ex-membros das seitas
dão seus depoimentos e relatam não apenas como era a vida dentro da organização, mas também quais foram os gatilhos que os fizeram sair ou serem expulsos do grupo. Por meio deles é possível entender como o excêntrico grupo poligâmico se tornou o reino de terror de um único homem. O reino de terror de um único homem. Um único homem que manda em tudo. E todo mundo obedece a este único homem. Irrestritivamente. Sem restrições. Tem que obedecer a ele. Porque ele tem revelações de Deus. Você já viu isso em algum lugar? Depois da morte de seu pai, que era o líder anterior, veja que é um negócio de família, né? Pai passar para filho, filho passar... Pelo amor de Deus. Será? Muito parecido. Aceita só acima. Negócios de família. Preste atenção. Cadê que Deus revela uma outra pessoa? Deus mostra? Mostra não, porque é negócio de família. Tá tudo certo, tá? Bom, depois da morte do pai, todo o egocentrismo, toda a imaturidade, toda a insegurança de Jeffs se manifestaram como uma necessidade quase patológica de controlar tudo e todos, tornando-o frio e cruel, manipulador da fé. Rezar e obedecer é mais uma ótima, aterradora e didática série documental sobre o funcionamento das seitas e sobre as mentalidades por trás delas, nos lembrando da fragilidade da mente humana e dos nossos sistemas de crença. Seitas como existem nos Estados Unidos, no Brasil e em várias outras partes do mundo, nos mostrando que tudo o que é necessário é um líder fanático e pessoas desesperadas ou desinformadas o suficiente para segui-lo. O suficiente para segui-lo. Então, meus queridos, veja só, corta para mim aqui. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Rezar e obedecer. Eu vi a série. Ele pediu pro povo orar a Deus, falar baixinho e obedecer independentemente de qualquer situação. Você está aqui é para obedecer. Obedeça. Você vai para o céu se você obedecer. E aí? Controle de mente, controle da vida das pessoas, líder fanático, explorador, dominador, são características da seita FLDS. A seita era tão terrível que ela ensinou até a cor da roupa que eles controlavam. O penteado do cabelo das mulheres era controlado por eles. Ele ensinou que quem vestia preto era do diabo. Aí quando a polícia foi fazer uma operação lá, real, eles disseram, a polícia é o diabo, demônios estão entrando aqui. Veja só. Aí a pergunta, isso que eu quero deixar claro para você. Como as pessoas podem ser levadas a isso? Mente cativa e controlada. Como pode o profeta desejar menores e ter relações sexuais no templo que ele construiu? Que a sociedade ali construiu? E os pais ficarem em êxtase de alegria, porque foi Deus que revelou ao profeta. Um estuprador, abusador, controlador, narcisista. Como pode isso? Pois é. Então, queridos, em primeiro lugar, se você já está liberto de uma seita, de graças a Deus, você saiu de algo terrível. Você é livre. Em Jesus, você é livre. E se você ainda está numa seita,
Preste atenção nisso que eu estou falando. Procure identificar alguns pontos no local onde você está. Se você achou que alguma coisa concorda com aquilo que você está vivendo, você está não aceita. Você precisa orar a Deus para sair de lá. Amém? Bom, queridos, somos podcast. Estamos trazendo aqui essa série para que você assista. Para que você compartilhe. Compartilhe esse vídeo aqui, irmãos, com quem está na seita lá. Pede para a pessoa orar a Deus, escutar com carinho, com um olhar crítico. Com certeza ela vai se libertar. Se o Filho do Homem, Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos podcast, terminamos aqui, irmãos, mais um episódio. Quero dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus.